na sarça ardente, os milagres realizados lá no Egito, as 10 pragas, os milagres no deserto, os 40 anos de liderança, todas essas coisas tremendas que ele fez. Moisés é o maior líder entre os judeus até hoje. Ninguém se equipara ao que ele fez. Ele é um ídolo, entre aspas, do povo judeu. E eu quero falar um pouco sobre esse período antes dele ser chamado para ir libertar o povo do Egito. E o que vai acontecer é que nós vamos aplicar aquilo que aconteceu com ele para nós, para ver se nós estamos na trilha também daquilo que Deus quer fazer conosco. Eu vou ler em Hebreus 11, 24 e 26. O livro de Hebreus, vocês sabem, é um livro já do Novo Testamento. E diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E no livro de Atos 7, e versículos 21 e 22, também há uma menção sobre este herói da Bíblia chamado Moisés. E quem faz esta menção foi o Estevão, que estava fazendo uma, vamos dizer assim, uma pregação, relembrando as coisas do Velho Testamento. E sobre Moisés, ele falou o seguinte: Moisés foi adotado pela filha do faraó, que o criou como seu próprio filho. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Bom, eu quero primeiramente pegar aqui o texto de Hebreus e fazer alguns comentários sobre o que está escrito aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, nós sabemos que Moisés foi uma criança que já nasceu, como diz na Bíblia, formoso, bonito. Tudo indica que os pais dele tiveram alguma revelação de Deus de que aquela criança seria o libertador. Porque eles protegeram a criança, não deixaram que fosse morta pelos egípcios, colocou num rio, e a mãe da criança sabia que a filha do faraó costumava tomar banho ali no rio Nilo com as suas ajudantes, e colocou ali para que fosse chegar lá. Quer dizer, foi tudo em direção divina para que as coisas acontecessem desta maneira. Não foi coincidência, foi providência, né? Tudo encaminhou para lá. E aquela filha de Faraó viu o menino, reconheceu que era dos hebreus, achou muito bonito, ela não tinha filho, e logo apareceu a irmã de Moisés e falou: olha, quer que eu arranje alguém que tome conta dele? E aquela princesa falou: sim, eu quero. O que fez a irmã de Moisés? Pegou o menino, que era o seu irmão, e levou para a própria mãe cuidar. E a mãe ainda foi paga para cuidar do próprio filho. Isso que é coisa boa, né? As mães aqui cuidam do filho e não ganha nada, né? Agora, ali foi uma coisa que Deus preparou. Quando ele estava com 5 anos, que parou de mamar, ele foi levado de volta para a filha do faraó, para a princesa, e a princesa então o adotou. Falou: esse é meu filho. E o criou, como diz aqui em Atos, criou como seu próprio filho. E ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Vejam, a sabedoria dos egípcios na época era o mais alto nível que se conhecia.
ele recebeu a melhor educação de seu tempo. E ele veio a ser poderoso. Poderoso em quê? Duas coisas: em palavras e em obras. Quer dizer, Moisés estava sendo preparado para assumir a posição de Faraó. Ele seria o substituto do Faraó quando o Faraó viesse a morrer. Então ele estava sendo preparado para ser o rei do Egito. Mas a Bíblia diz que ele recusou. Ele não quis. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Não é fácil a gente fazer isso não, gente. Imagina, você está no maior reino da época, os mais poderosos, e você fazendo parte deste país poderosíssimo daquela época, e você sabe que você já tem ali preparado o trono para você, e aí chega lá e diz: não, eu não quero, eu quero ficar com o meu povo. Mas o seu povo está na escravidão. É lá que eu quero ficar com o povo de Deus, quero fazer parte do rebanho de Deus, eu quero continuar sendo filho de Deus. Não é fácil largar o trono e preferir ficar junto com os escravos. Mas por que ele fez isso? Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Porque tudo que se passa aqui neste planeta, aqui na Terra, tudo é por um tempo curto. Tudo é por um tempo determinado, não é nada eterno. Reis morrem, príncipes morrem, ricaços morrem, pobres morrem. E dali? E depois? O que acontece? Diante da eternidade, os nossos 100 anos de vida aqui na Terra é uma gota d'água no oceano. Mas as pessoas se deixam enganar. Elas ficam aí iludidas com os prazeres deste mundo. Agora, tem uma frase interessante aqui no livro de Hebreus, que fala que, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. O que chamou a minha atenção aqui é que fala que foi por amor de Cristo. Mas Jesus Cristo não existia ainda. Quando Moisés vivia, Jesus não tinha nascido ainda. Mas por amor dele, diz a Bíblia, considerou sua desonra uma riqueza. Ora, o que acontece aqui é que Moisés teve uma revelação do Messias, do Cristo que viria ao mundo. Ele pôde contemplar algo que Deus estava mostrando para ele. E por amor a Jesus Cristo, ele considerou a desonra que ele ia passar, porque qual é a desonra aí? Em vez de ser príncipe, ele agora estava como um escravo, fazendo parte daquele grupo que sofria o jugo do Egito. Então era uma desonra para ele. Imagina aquele homem super bem preparado, que tinha nome entre os egípcios. Ele foi capitão do exército dos Estados Unidos? Não. Do Egito. E venceu guerras, se tornou famoso, um herói. E agora estava lá naquela condição de desonra, mas para ele era o seguinte: por amor a Cristo, a desonra que ele sofria era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Para ele era mais importante viver para Cristo, para Jesus, do que viver como rei, mas numa vida longe e distante de Deus. Por que isso? Porque ele contemplava. Contemplar significa ver de longe, ver lá na frente a sua recompensa. É isto, gente, que nós precisamos ver o que estava acontecendo na vida de Moisés antes que ele se tornasse aquele grande líder. A gente sabe que ele foi colocado à frente do exército egípcio. A gente sabe que ele se tornou um guerreiro poderoso, ele era treinado para a guerra. E a sua mãe o criou de tal forma
a mãe dele que adotou, de tal forma que ele estava pronto para ser o faraó após a morte deste. A criação que a mãe adotiva dele deu para Moisés foi de primeira qualidade. Ele vivia em palácio, ele recebeu cultura, educação, ele saberia ser um rei. Agora, Moisés recusou o trono. Ele podia ser o rei, mas ele preferiu não ser. E eu digo aqui, nós que estamos aqui hoje, nesta manhã de domingo, quantas coisas talvez tenham sido oferecidas para vocês, e vocês disseram não. Deixa eu fazer algumas imaginações aqui. Quantos, talvez, recebeu uma boa proposta de emprego para ganhar bem, para trabalhar domingo de manhã e disse não? Não, eu prefiro não ganhar, não trabalhar, não ganhar mais dinheiro. Eu prefiro estar na minha igreja, cantando louvores ao meu rei, tendo comunhão com os meus irmãos em Cristo, ouvindo a exposição da palavra, orando a meu Deus. Mas quantos outros, nem para ganhar tanto, muda, prefere os prazeres do mundo, as riquezas deste mundo, que pode durar muito, 100 anos, mas acaba, enquanto que as riquezas de Cristo são eternas. Os valores ficam invertidos, o espiritual perdura, o material dura pouco. E assim, Moisés acabou recusando. Não quero ser rei, quero fazer parte do povo de Deus. Quantas vezes a gente recebe proposta que não é muito honesta e a gente diz sim? Eu conto essa história que aconteceu há muitos anos comigo. Eu era pastor lá em São Paulo e nós estávamos lá vivendo um tempo mais ou menos parecido com o que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, de melhorar as condições do templo. Lá era coisa maior que precisava ser feita. E então a gente estava precisando de um determinado valor para concluir. E sabe, igreja sempre passa apuro na hora de fazer esse tipo de gastos, não é? Ok. Aí nós precisávamos, vou botar valores em dólares, nós precisávamos de $20.000 para terminar o trabalho. E tinha lá um local onde eu costumava comprar minhas roupas. E eu fui lá, eles mesmos confeccionavam os ternos e punham na loja, eu ia lá comprar. E eu conhecia o dono da loja. Eu estava comprando roupa lá, ganhava de presente também, e eu conhecia. E ele chegou para mim e me fez uma proposta assim: Pastor Cairo, sabia que eu era pastor. Pastor Cairo, o senhor está sempre aqui e eu quero ajudar a sua igreja. Eu falei, não me diga, como é que você quer ajudar? É o seguinte, a gente tem que descarregar imposto de renda. E eu todo ano ajudo as igrejas católicas, ele me falou. Eu dou uma porção para eles, 30 mil, 50 mil, e eles me assinam um recibo que receberam 100 mil. Entenderam? Então, o que ele me diz? Eu quero te dar $20.000. Sabe quanto a igreja do Ipiranga precisava? $20.000. 20 mil. Nós fizemos um levantamento lá e os entendidos lá me falaram, pastor, 20 mil, nós terminamos isso aqui bonito. E eu vou lá e ele me fala, vou te dar 20 mil, você só me assina um recibo de 50. Gente, a tentação foi grande. Sabe por quê? Pensei, eu posso dar testemunho, eu precisava de 20. Nós precisávamos de 20, ele ofereceu 20, é de Deus. Eu pensei assim por um minuto, falei, não, Deus proverá de outra forma, sem fazer malandragem.
E eu disse para ele: olha, eu sou agradecido de você lembrar de nós. Se você quiser mandar 20 mil e eu assino um recibo de 20, eu aceito. Mas de 50 eu não posso fazer. Mas o que é isso? Os padres fazem. Eu falei: o padre é padre, eu sou pastor. Cada um responde por si. Eu não vou fazer isso, eu não vou negar a possibilidade de Deus ajudar a nossa igreja mostrando o seu poder, sem ser através de uma forma desonesta. Não aceitei. Em menos de uma semana nós tínhamos os 20 mil dólares. De forma legítima, legal. Então, gente, nós precisamos resistir às tentações deste mundo, que vêm sobre nós, para a gente, às vezes até, louva a Deus por uma obra que o diabo fez. Não podemos deixar nos enganar. Agora, o Moisés não aceitou, ele preferiu se misturar com o povo de Deus, que vivia na escravidão. Eu também quero viver com o povo de Deus. Às vezes, tem coisa meio difícil para a gente falar, mas eu quero falar para vocês. Às vezes há situações em que viver com o povo de Deus parece para muitos uma decisão que nos leva para baixo. O povo de Deus é um povo simples. Se vai olhar muito, não tem muitos doutores, não tem muitos ricos, não tem muitos mestres, não tem muito, mas é povo de Deus. Se é povo de Deus, é meu povo também. Nós precisamos ter isto na nossa cabeça. A gente quer, às vezes, quer viver entre os ricos, então procura se enriquecer. Mas se quer viver com o povo de Deus, é o povo de Deus, é o povo que ele tem. Uma ocasião, nós pastores estavam numa reunião de pastores e veio um pastor do Brasil para ministrar para nós. E aquele pastor do Brasil, ele não tinha muito conhecimento das coisas e falou uma porção de bobagem. E uma delas que ele falou, olha só, uma delas que ele falou foi a seguinte: olha aqui, vocês pastores na América, vocês estão todos em pecado. Uau! Qual é o pecado? Porque vocês estão recebendo dízimo de pessoas ilegais. Vocês estão recebendo dízimo, vocês estão pastoreando pessoas que deviam estar na sua pátria. Aí um dos pastores nossos mais pavio curto se levantou e disse: olha aqui, nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Deus sabia que nós íamos ser pastores de ilegais, de pessoas que não têm documento. Mas foi Deus que chamou. Se você tem algum questionamento, fale com Deus. Segundo lugar, você está dizendo que nós somos pecadores porque recebemos dízimos, que não é para nós, é para a igreja, de pessoas que não têm documento, que são ilegais no país. Aí ele falou uma coisa pesada. E se você quer saber, pastor, aquele que estava ministrando, você está cometendo um grande pecado. Porque neste país aqui é proibido receber ofertas. E você está recebendo de todas as igrejas. Dos ilegais. Então, gente, nós precisamos entender o seguinte: Deus nos coloca onde Ele quer. Ele pode colocar você numa igreja de 1000 membros, mas Ele pode colocar numa de 100. Ele pode colocar você numa igreja de gente de elite, mas Ele também pode colocar você no meio de um povo que mal sabe ler e escrever. Mas aonde Ele nos colocar, ali nós vamos crescer, ali nós vamos frutificar, ali nós vamos louvar a Ele, ali nós vamos bendizer a Ele. Portanto, a gente vai vendo as coisas de Moisés. Ele preferiu que viver no meio do povo de Deus. E ele era um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Deus já havia separado e preparado para que ele fosse este homem. E ele tinha consciência disso. Ele sabia
O único erro que ele fez foi tentar apressar. Ele tentou ajudar Deus. E quando a gente tenta fazer isso, a gente se dá mal. É melhor deixar Deus ajudar nós, né? Ele sabia que faria uma grande obra, porém, não como faraó, mas como servo de Deus. Eu digo para vocês que estão me escutando aqui nesta manhã, Deus também tem uma obra para você. Talvez você não seja príncipe, nem rei, nem princesa, nem dono de coisas grandes, nem muito rico, mas uma coisa eu posso afirmar, Deus tem uma obra para você. Tem. Para cada um. Não existe inúteis na obra de Deus. Mas, para servirmos a Deus, agora se prepare. Ainda bem que está todo mundo sentado aqui. Para servir a Deus, há um preço a pagar. Há um preço a ser pago. Ninguém serve a Deus, ninguém está preparado para servir a Deus, se não custar nada para ele ou para ela. Por exemplo, o caso de Moisés. Ele deixou o quê? O trono. Abriu mão da sua posição elevada. Ele deixou seus bens. Ele era um homem rico. Filho da princesa. Se tivesse banco naquela época, estava uma poupança boa lá. Largou tudo. Deixou seu povo. Quando Moisés saiu do Egito, saiu só ele. Para aquele deserto. Ele só. Deixou pai, mãe, irmãos. Ele tinha um irmão e uma irmã mais velhos do que ele. Deixou tudo. Foi sozinho por aquele deserto. E no deserto, ele deixou o que ele mais precisava deixar. Foi o seu orgulho. Porque ali ele aprendeu a ser humilde. Ali ele aprendeu que as coisas de Deus são diferentes do que ele pensava. Ele estava acostumado só com aquela área militar, a posição, todo mundo respeitava, todo mundo obedecia. Aqui é outra história. Aqui é outra coisa. Quem manda aqui, quem domina aqui tem nome, é Jesus Cristo. Aleluia. Nós todos somos servos. Nós todos somos pessoas que servimos ao nosso Deus. Aqui não tem grande ou pequeno, somos todos iguais. A questão que tem aqui é pastor e é pastor auxiliar. Não, não somos maiores do que ninguém, nós somos iguais a todo mundo, nós somos irmãos em Cristo. Temos o privilégio dele nos chamar e colocar aqui ou ali, mas fora disso, somos todos iguais. Amanhã ou depois eu fico mais velho, não tenho mais condições de ficar em pé pregando, fico sentado escutando igual a vocês. Entende? Não tem diferença. Mas tem que... Moisés deixou tudo isso aqui. Em Lucas, capítulo 5, versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim, que depois de uma pesca maravilhosa, que ele mandou jogar a rede lá, e eles falaram, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ele falou, vai lá e joga a rede de novo. Aí veio tanto peixe que estava quase afundando o barco. É o que a Bíblia diz. Jesus, depois dessa pesca maravilhosa, Jesus se dirigiu a Pedro, Tiago e João e disse para eles que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. Quer dizer, vocês não vão mais continuar pescando peixe. Vocês vão pescar homens. Ou seja, vocês vão ganhar almas. E aí, diz a Bíblia, então, quer dizer, logo que Jesus falou isto, Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a praia. E aí, veja bem, deixaram tudo e o seguiram. Eu grifei essa frase aqui. Deixaram tudo e o seguiram. Veja só, a vida deles dependia do barquinho para eles pescarem. Eles eram pescadores, a profissão deles era esta. Mas quando Jesus chegou para eles e disse, a partir de agora vocês não vão mais pescar peixe, vocês agora vão pescar homens, vocês vão salvar vidas, vocês vão ser pregadores do Evangelho, vocês vão ser ganhadores de almas. Eles podiam ter dito,
Ok, Senhor, vou me preparar, vou fazer instituto bíblico, vou fazer a faculdade, vou fazer os cursos da igreja. Nada disso. Largaram tudo. Pegaram o barquinho, puxaram da água, deixaram ali na areia da praia e passaram a seguir a Jesus. Jesus providenciaria tudo mais que eles necessitavam. Jesus é poderoso, diz a Bíblia, para prover todas as nossas necessidades. Vejam que é necessidades, não é tudo que a gente quer. Ok? É tudo que... Não, todas as suas necessidades. Se Ele é poderoso para prover todas as nossas necessidades, e se Ele nos chamar, a decisão agora é nossa. Vou ou fico? É nossa. Vou ou não vou? Para servir a Senhor, eu disse no começo da mensagem, há um preço a ser pago. Tem um corinho que a gente cantava, antigo. Hoje é o dia da antiguidade aqui, né? Diz assim: depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Sabe o que significa isso? Tem luta, mas tem recompensa. Se nós só nos concentrarmos nas lutas, talvez a gente corre o risco de perder a recompensa. Mas se nós nos focalizarmos na recompensa, Ele nos dá força para vencer todas as lutas. Depois da luta, vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago, João. Depois de algum tempo, Pedro teve uma conversa com Jesus e perguntou para ele: Senhor, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Olha aqui, está voltando lá agora, não é? Lembrando, Senhor, nós deixamos aquele barco, deixamos as redes, deixamos tudo, Senhor, para te seguir-te. Só falou isso. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, quer dizer, tudo que é de mais importante e precioso para nós, por causa do reino de Deus, ninguém não é que tenha deixado, deixará de receber, na presente era, ou seja, agora, atualmente, muitas vezes mais, e na era futura, vai receber a vida eterna. A recompensa é certa e boa. É certa, quer dizer, não vai falhar. A recompensa com certeza virá. E esta recompensa é boa. Porque Jesus está falando, ninguém vai deixar de receber. Nesta presente era, muitas vezes mais do que deixou. E na era futura, a vida eterna. Deixa eu dar um exemplo. Talvez não seja o melhor, mas não deixa de ser um exemplo que com certeza vai fazer vocês entenderem um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer nessa mensagem. É o meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo de deixar coisas por amor a Deus e por obediência ao chamado de Cristo. Quando nós viemos para a América, Iraci e eu, nós éramos pastor da Igreja Sede em São Paulo. É uma igreja grande, onde eu recebia um excelente salário, tinha casa pastoral, quer dizer, toda a despesa da casa a igreja pagava, tinha um carro que a igreja falou, esse é o carro para o pastor usar, toda a despesa daquele carro a igreja pagava. Contrário do que acontece no meu ministério aqui na América. Eu tenho o carro e eu tenho que comprar o carro e usar o carro. Mas é tudo para a obra de Deus.
Mas a gente tinha tudo isso lá. Salário bom, muito bom, casa, carro e conforto. A gente não tinha preocupação com essas coisas. Agora, chegou um momento que, não sei como é que começam as coisas, mas neste caso de vir para o Brasil, começou com a Iraci. Ela veio passar 3 meses aqui, nós viemos para ajudar a obra que estava iniciando, 3 meses, e a Iraci, que não queria vir de jeito nenhum, quando veio, não queria voltar de jeito nenhum. 3 meses. Se apaixonou por esse país, e voltou para o Brasil e começou, eu quero ir lá, não quero ficar mais aqui. E quando mulher começa a falar, é uma vez, é 2 ou 3, negócio vai falando, a paciência vai acabando. Eu sei que desde 1990, que nós voltamos para o Brasil, contra a vontade dela, eu tive que ouvir: eu não quero ficar aqui. E eu falava: eu quero ficar. A resposta final você já sabe qual foi, né? É, exatamente. É certinho. Ela falou, porque eu não queria vir para cá, porque a Iraci queria vir. Eu tinha um ministério lá, eu tinha compromissos lá, tinha igreja lá, tinha outras atribuições. Mas o tempo foi passando e finalmente o Espírito Santo falou comigo, né? Confirmou tudo, eu entendi. A partir do momento que eu entendi, eu falei: Senhor, eu não quero, mas eu vou. Eu não estou gostando disso, mas eu vou. Eu nunca escondo o fato de que eu vim para a América contra a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Foi um ato de obediência que eu tive. Aí, a partir do momento que a gente tinha que vir para cá, nós tivemos que desfazer das nossas coisas, né? Vendemos coisas lá, juntamos dinheiro e viemos para cá. Quando chegamos aqui, os primeiros anos, nós tivemos que nos desfazer dos nossos bens do Brasil para sobreviver aqui. Nós não ganhávamos dinheiro aqui. Nós fomos abrir uma igreja, as ofertas da igreja nunca superavam $100 no culto. Como é que nós íamos sobreviver aqui? Então nós tínhamos alguns imóveis no Brasil. Chegou lá o momento, falta dinheiro aqui. Eduardo, nosso filho no Brasil, vende esse apartamento e manda dinheiro para nós. Vendeu. Aí passou mais um tempo, acabou o dinheiro de novo, vende o outro apartamento. Desfizemos dos nossos bens. Agora aí, quando a gente estava desfazendo dos bens, eu pensava em 2 coisas que a Bíblia fala. Primeiro, Jó. Jó tinha muitos bens, de repente perdeu tudo. E aí ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Quer dizer, se a gente tem, é porque Deus deu. E se Deus deu, e ele quis tomar, ele deu, ele tomou. Essa era uma coisa. Mas o outro, que é o que mais falava para mim, era o seguinte: o caso de Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a esta posição? No caso de Esther. Ela era rainha. E a palavra dela podia libertar o seu povo. E aí eu punha assim: quem sabe, Cairo, se não foi para um momento como este, que você precisa de dinheiro, que Deus te deu os apartamentos. Então agora você tem para vender. E você não vai passar fome. Durante 7 anos, Iraci e eu declarávamos imposto de renda, colocando que a gente tinha recebido dinheiro que nós não tínhamos recebido, para poder ter nome aqui. Só depois de 7 anos, chegamos em 93, só no ano 2000 a igreja começou a pagar um salário para mim.
Mas eu estou falando do lado... Tínhamos um chamado. O chamado era o seguinte: quando a coisa estava ruim aqui, eu falava: Senhor, não está bom, mas eu fico, porque tu me chamaste. Eu não vim de oferecido. Aliás, eu vim contra a vontade. Vim para fazer a tua vontade. No ano 2000, depois do encontro com Deus, deu uma reviravolta. E a partir de então, a igreja tem me sustentado. Moisés largou tudo, mas foi exaltado por Deus nesta terra. Não é o texto que diz lá? Que quem larga isso, receberá aqui mesmo muito mais? Moisés se tornou um líder, um homem conhecido no mundo inteiro, não só na sua época, mas até hoje. Ele é o maior nome entre os judeus. Foi o libertador da escravidão do Egito. O legislador de Israel. Até hoje Israel segue as leis que Moisés deixou. Olha só a importância deste homem. Estou terminando aqui. Ele, Moisés, assim como eu, Cairo Marques, contemplamos a nossa recompensa final. Eu também olho para frente e vejo. Posso morrer na pobreza aqui. Posso morrer com dificuldades. Posso não deixar nada para os meus filhos. Mas tanto eles como eu contemplamos pela fé o que nós vamos receber. Há uma coroa certa e boa. É por ela que nós lutamos, que nós vencemos. E essa coroa é muito superior aos tesouros deste mundo. Não se compara. Tudo que podemos obter aqui vira nada diante do que nós obteremos no nosso futuro, na nossa vida eterna. Porque nós somos participantes com Cristo da vida eterna. Nós estaremos com Ele para sempre, com o nosso Jesus amado, o Senhor da nossa vida, não só Salvador, Senhor da nossa vida. Agora a minha pergunta para vocês, para cada um de vocês: você também está disposto a abandonar os tesouros deste mundo para ser um seguidor de Jesus Cristo? Só você pode responder esta pergunta. Ninguém vai responder por você. Você está disposto? Para ser alguém que serve a Jesus, há um preço a ser pago. Talvez alguns aqui já estão pagando esse preço. Talvez alguns aqui já estão vivendo dias difíceis, mas estão contemplando a coroa certa e boa. Mas talvez tenha alguns aqui que estão talvez sendo solicitados, estão sentindo lá dentro, preciso fazer alguma coisa. Eu sei que Deus tem algo para mim, tem uma obra através de mim, mas está resistindo. Por que essa resistência? Por causa do preço que tem que ser pago. E a minha pergunta: será que não é hoje o dia de você começar a dizer: Senhor, estou aqui. Se tu quiseres me usar, eu estou aqui. Tem um preço a pagar, eu pago, porque eu sei que tu vais me ajudar. E tem mais, Senhor. Eu não estou olhando só para isso. Estou olhando lá na frente, lá para cima. Eu estou vendo uma coroa grande, brilhando. Cabe na minha cabeça certinho. Essa coroa é certa e é boa, e é por ela, Senhor. Quero pedir para vocês ficarem em pé.